Olá! Na aula de hoje vamos dar continuidade ao tema Formação de Preço de Vendas na Indústria. Os objetivos dessa aula são compreender o método de formação do preço pelo custeio direto ou custeio variável, que vocês já viram no tópico anterior, nas nossas aulas passadas, e entender como pesquisar o preço praticado no mercado. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o custeio direto. É possível formar o preço de venda pelo método do custeio direto. No custeio direto, só relembrando, cada produto absorve apenas os custos que incidem sobre ele e agrega apenas os custos variáveis. Não existe nenhum rateio nesse caso aqui e as despesas fixas são tratadas em sua totalidade como despesas do período. Nesse caso, as despesas seriam os custos fixos. Nesse método de custeio, cada produto absorve somente os custos que incidem diretamente, sendo os custos de mercadorias vendidas mais as despesas variáveis. O resultado obtido com a venda dos produtos menos os custos variáveis dá-se o nome de margem de contribuição. Esta deverá contribuir para que sejam cobertas ou pagas as despesas fixas e obtido o lucro desejado. Ou seja, então se a gente colocar o preço de venda, pegar o preço de venda do produto menos esses custos variáveis, o que sobra desse montante, eu preciso pagar os custos fixos e obter o lucro que eu desejo nesse empreendimento. Então, por exemplo, se eu vendo uma camiseta por R$50 e tenho um custo de 20, a minha margem de contribuição é igual a 30. Então, esses R$30, eles vão pagar todos os outros custos, e os custos fixos, e também vai me retornar o lucro desejado. Os custos variáveis são os gastos que variam proporcionalmente à quantidade de produtos produzidos, comercializados ou serviços prestados pela empresa. Então, por exemplo, impostos sobre os serviços ou circulação de mercadorias, matéria-prima, comissão de vendedores, entre outros. Resumindo, no método do custeio variável ou direto, cada produto absorve apenas os custos que incidem sobre ele. O método agrega somente os custos variáveis, considerando os custos fixos como despesas. Ele resulta a margem de contribuição. Falando um pouquinho sobre a margem de contribuição. Então, a margem de contribuição é a receita sobre as vendas subtraída do custo da mercadoria vendida e das outras despesas variáveis. Deve-se calcular a margem de contribuição de cada produto da empresa. A fórmula é a seguinte: a margem de contribuição será o preço de venda menos o custo de mercadoria vendida menos as despesas variáveis. Conheça um exemplo para entender melhor. O preço de venda de um determinado produto é R$20, que representa 100% do total. O custo das mercadorias vendidas totaliza R$12, que representa 60% de um total de 100. Ou seja, se dividirmos 12, que seriam o custo das mercadorias vendidas, por 20, nós vamos ter 0,6, que seria 60% do total. Ou seja, o custo de mercadorias vendidas, nesse caso aqui, representam 60% do valor total do preço de venda. As despesas variáveis custam 2. Então, 2 dividido por 20 é igual a 10%. Então, as despesas variáveis representarão 10% desse total. Agora, basta a gente utilizar a fórmula anterior para calcular a margem de contribuição. Então, a margem de contribuição ela será o 20, que é o preço de venda do produto, menos 12, que são os custos de mercadorias vendidas, menos 2, que são as despesas variáveis. Então, nós temos que o resultado é R$6, ou seja, a margem de contribuição desse produto é de R$6. Isso é a margem de contribuição unitária. Se nós dividirmos 6 por 20, nós vamos verificar que esse valor representa 30% dos 100%, que seria o preço de venda do produto. Então, nesse caso aqui, nós temos que
Os custos de mercadoria representam 60%, as despesas variáveis 10%, que somam 70%, e a margem de contribuição são os 30% restantes. Se você multiplicar essa margem unitária pelo número de unidades vendidas no mês, você vai chegar ao montante de dinheiro destinado para o pagamento dos gastos fixos desse período. Mais de um produto, é necessário calcular a margem de contribuição média. Para o cálculo dessa margem de contribuição média, basta multiplicar a margem de contribuição pelo percentual de participação na venda de cada um dos produtos. A soma dos resultados totalizará essa margem média. Para obter a margem de contribuição média dos produtos, as empresas necessitam realizar uma pesquisa financeira. Essa pesquisa tem por objetivo levantar quais preços de venda são praticados pela concorrência e considerar as projeções das participações nas vendas de cada produto pesquisado. Também é preciso identificar os impostos independentemente do regime tributário da empresa, devido ao seu peso na formação do preço. Deve-se identificar o percentual de cada um dos impostos. Aqui temos um exemplo. Então, identificação de impostos sobre vendas. Nós temos o ICMS, que a alíquota é de 19%. Então, esse ICMS, prestadoras de serviço, substituem o ICMS pelo ISS do município. O PIS, que é a alíquota de 0,65%. O COFINS, que é a alíquota de 3%. O imposto de renda no lucro presumido, que é 15% de 8%, que é a base de cálculo, e acaba dando um valor de 1,20%. O CSLL, sobre o lucro presumido, também temos que multiplicar 9% de uma alíquota de 12%. E se a gente somar todos esses impostos aqui, chega-se num total de 24,93%. Ou seja, 24,93% do preço de venda corresponde aos impostos pagos pela organização. E essas alíquotas, elas são definidas, elas já são definidas, algumas variam de estado para estado. As despesas com vendas também devem ser consideradas e podem ser identificadas facilmente. Esses percentuais são definidos conforme política interna da empresa. No caso das comissões, são os percentuais pagos para vendedores e ou representantes. O percentual de propaganda não tem limite específico. Quanto ao frete, é calculado em função do volume de despesa paga mês a mês.